Nem sempre o não tem uma motivação ruim para a nossa vida. Nem sempre o não tem para a gente algo que venha nos prejudicar. Às vezes penso eu no meu coração que o não, ele traz para a gente algumas formas de nos ensinar. O não pode nos fazer perseverar. O não pode nos fazer repensar, reformular o nosso desejo. O não pode nos fazer saber esperar o momento certo. O não de Deus sempre tem um porquê. Nada o Senhor fará por desprezo de ninguém. Nunca o Senhor desprezará ninguém por cultura, por raça, por cor. Ninguém nunca vai ser desprezado pela quantia de valores que tem ou que deixe de ter. Nunca será desprezada pelo Senhor. Mas infelizmente digo isso para você, para alguns que têm esse sentimento que tem que ser sempre aceito em tudo. Há momentos da nossa vida que nós não somos aceitos. Há momentos da nossa vida que o não bate de frente com você, como a maior porta fechando a sua cara. E eu quero que você dê atenção, o meu tempo é curto, eu queria falar bastante desse assunto hoje. Aqui em Mateus 15, o versículo é o 21, conta aqui a história da mulher cananeia. Ela que vinha dos cananeus, ela que não era da região de Israel. Jesus Cristo, ele chamou a atenção quando até perguntaram assim para ele assim, olha, eu vou falar de Mateus 15, versículo 21, tá? É isso que eu falei, Mateus 15, 21. Eu acredito que aquele momento que Jesus disse, olha, eu vim aos perdidos da casa de Israel. Jesus veio chamando os filhos, veio chamando os judeus. E aí então nós sabemos que morte e ressurreição de Cristo trouxe a graça alcançando todas as pessoas. Mas neste período Jesus tinha um propósito em Israel de alcançar todas as pessoas, os judeus, os fariseus, os saduceus, com a intenção de que esses também convertessem-se ao Evangelho, a Cristo. Mas, embora ele pregasse a estes, eles não davam ouvidos. Até porque um dia Jesus disse, olha, não deem pérolas aos porcos. Tem muitas pessoas que elas podem ter o melhor pastor, o melhor pregador, ela pode ter a melhor mensagem, mas é como um porco e quando vê uma pérola ele come. Ele come aquela pérola, mas pouco se interessa para que serve aquilo, não vê o valor que tem aquilo. Isso é de lançar pérolas aos porcos. Só que nesse caso agora, me chama a atenção, é como que Jesus, ele trata uma pessoa que está desesperada. Preste atenção nessa leitura que eu farei com vocês. Mateus capítulo 15, você já deve ter encontrado. Eu vou fazer a leitura a partir do versículo 21 e vamos, se Deus permitir, até o versículo 28 eu vou com vocês aqui. Diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, já deixa bem claro, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Até aqui não vejo nenhum problema, nem algo diferente das pessoas que vinham até Jesus. Somente que ela não era israelita, ela era cananeia. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. Vamos fazer um breve resumo desses versículos. Vamos pensar o seguinte. Jesus está caminhando, passando por Tiro e Sidom. Vem uma mulher cananeia e começa a gritar: Jesus, Jesus, tem misericórdia, pois minha filha está endemoniada, minha filha está sofrendo. Eu queria que o Senhor me ajudasse, porque eu não sei o que fazer. Me ajuda, Jesus. E aí então Jesus ouviu, Jesus deu ouvidos, só que ele não para. Jesus, no mesmo ato que vê essa mulher gritando, ele não para, ele continua caminhando. É como se Jesus estivesse ignorando essa mulher. Só que Jesus não está ignorando ela com o propósito de ser maldoso com ela. Deixa eu explicar para você. Jesus ignorou a forma que ela veio até Jesus. Tem pessoas que elas agem muitas vezes até naturalmente, elas pensam que isso é uma forma correta. Elas vêm até Jesus e elas chegam: se hoje eu não receber o meu milagre, eu não volto mais buscar a Deus. Eu vou atrás do capeta, eu vou atrás do Exu, vou atrás daquele que faz isso, que faz aquilo, porque eu já vi que se Jesus não resolve, quem vai resolver?
Então, algumas pessoas usam desse argumento: eu quero a minha resposta agora. Eu quero solução agora. E quando Jesus ele vem até essa mulher cananeia, que é uma das coisas importantes, que ele passa por ela, ele sabia que precisava de tratar essa mulher. Jesus sempre está disponível para as pessoas. Só que ela veio gritando. Ela veio de um jeito extravagante, não de uma forma que alguém que está desesperado vai sim gritar, vai buscar, mas ela não entendeu que ela vinha até Jesus, mesmo sendo uma cananeia, não sendo uma israelita, mesmo ela sabendo de todas as barreiras que as mulheres tinham para essa época. Entendemos nós, claro que Jesus não tinha nenhum preconceito com as mulheres, mas para uma mulher sair gritando atrás de uma comitiva de homens, né, porque era Jesus e seus 12 discípulos e alguns mais que ali estavam com ele, mas ela vem gritando, desesperada. Aí esses discípulos, quando ouviram ela gritar, ô Jesus, porque eles quiseram talvez até ajudar Jesus. Tipo, tem momentos que, poxa, Jesus não pode ter paz em momento nenhum, ele não pode ficar quieto em momento nenhum, que todo mundo vem gritando atrás dele. Então, quando eles perceberam que Jesus não respondeu nada, eles então tentaram: ô Jesus, nós vamos barrar ela aqui para parar de gritar, parar de incomodar o Senhor, beleza, Jesus? Eu já falo um pouco agora, continuo nessa parte, deixa eu só retroceder uma coisa que eu não falei. Quando Jesus não responde ela, eu acredito que, não sei se você teve esse tratamento, mas, por exemplo, quando eu era criança, eu lembro da minha mãe e do meu pai, que um olhar deles me respondia. Eu me lembro um dia, tinha 13 para 14 anos, eu pedi para o meu pai: pai, eu vou ser jogador de futebol. Me chamaram, passei numa peneira, assim que eles falam, né? Uma peneira de uma escolha para alguns jogadores, e eu passei. Eu quero saber se o senhor me permite ir para esse time de futebol. Meu pai me deu aquela olhada de canto de olho e não falou nada. E eu fiquei insistindo: pai, o senhor não vai me responder, eu vou ser jogador de futebol e não sei o que, não sei o que. E ele foi trabalhar e não me respondeu. Chegou em casa à noite, aí ele fala para mim assim, eu pergunto: pai, o senhor não me respondeu, tem que responder até amanhã, o senhor tem que assinar o documento aqui e tal, eu vou ser um jogador de futebol e não sei o que e tal. E ele disse: não vou. Ele tinha os motivos dele, eu não vou entrar nos detalhes, mas aquele não dele machucou aqui dentro. Eu falei: puxa vida, tantos querem ser escolhidos para serem jogadores de futebol e eu fui e meu pai não deixou que eu fosse. Meu pai não permitiu que eu fosse. E por causa disso agora eu fiquei quase uma semana sem falar com meu pai. Eu fiquei muito bravo. Eu não briguei, porque se eu falasse alguma coisa, né, era uma quente e duas fervendo. E eu fiquei quieto. Fiquei muito chateado mesmo. Só que hoje, claro que levou alguns anos para me entender o não dele. Muitos pais hoje querem ver seus filhos, homens, né? Aqui, homem, mulher, não sei, que joguem futebol, que cresçam nessa área, né? Um ramo que traz muita prosperidade. E eu me lembro que passou os anos, me casei, né? Fui para o trabalho, fui para a vida e conheci Jesus Cristo. E hoje, olhando lá atrás, aquele não que o meu pai me deu me fez entender. Se eu tivesse ido para aquela vida do jogo, não sei nem se eu seria realmente um jogador de futebol, não, mas eu fico pensando, se eu tivesse ido, tivesse dado certo, e dinheiro, e bagunça, e a mulherada, aquela coisa, a loucura, os princípios, os carrões, as coisas que as pessoas são engodadas nesse meio, né? Penso eu que acredito que eu não estaria pregando aqui para você. Então aquele não que o meu pai me deu doeu para mim. Doeu bastante, foi um tempo para me diluir. Mas hoje eu entendo que aquele não foi positivo para mim. Aquele não teve uma grande relevância e aquele não veio de Deus. E às vezes a gente está gritando, a gente quer porque quer uma coisa, mas aquilo não é o momento. Ou talvez nem seja aquilo que Deus quer dar para você. Nesse caso específico, Deus quer curar, Deus quer libertar as pessoas endemoniadas, Deus quer fazer isso. Isso eu não tenho sombra de dúvidas. Mas eu refiro-me àquilo que você vem gritando, desesperado, querendo que Jesus faça e te dê. Mas você nem sabe se é vontade de Deus. Você nem orou a Deus. E às vezes esse não te deixa tão triste, tão chateado.
Esse não te deixa tão cabisbaixo que você até vira as costas para o Senhor. Quantos não virariam as costas para Jesus porque Jesus andou e não falou nada? O não de Deus foi ignorá-la. Ele ignorou, ele saiu caminhando e ignorou. Às vezes eu acho que Jesus faz assim comigo, com você. A gente faz umas perguntas para Jesus, a gente faz uns pedidos para Jesus, né? Que Jesus olha do céu e faz assim, ó, né? Igual aquele meme. Meu Deus do céu, será que essa pessoa não aprendeu nada no Evangelho ainda? Será que essa pessoa não aprendeu nada no Evangelho? Será que essa pessoa não conseguiu compreender a palavra? Então, nós temos que dar bastante atenção. Será que esse não de Deus, será que o não de Deus, ele me faz entender que essa é a vontade do Senhor? Ou me faz eu ficar irritado, nervoso e faz eu sair fugido e quer dizer, eu não vou buscar mais a Deus coisa nenhuma, porque eu busquei não sei quantos anos e não tive resposta nenhuma. Versículo seguinte mostra para nós o 24. Aí então, depois que os discípulos falam, vamos tirar essa mulher que está gritando aqui, Jesus. Aí vem então ele respondendo e disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e fez o quê? Olha a palavrinha linda. E adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. A diferença que você encontra no grito que ela veio gritando, desesperada, Jesus, Jesus, por favor, o Senhor tem que fazer alguma coisa, por favor, tem que ser agora, tem que ser agora. Sabe aquela coisa que tem que ser agora? Talvez para você tem que ser agora porque você está ansioso, mas não necessariamente tem que ser agora. No entanto, que você vê que Jesus, ele automaticamente respondeu para ela, olha, eu vim para os perdidos da casa de Israel. E ele faz isso, eu queria que você entendesse, Jesus está fazendo um tratamento. Tem pessoas que o tratamento dela é pesado. Tem pessoas que se você não for enfática, se você não for firme, ela não vai dar crédito. Por isso, o versículo 27 diz assim, 26, perdão. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Veja que essa mulher, ela agora está convicta do que ela quer. Ela quer a libertação da sua filha. E quando ela busca essa libertação da sua filha, me chama a atenção que ela chega desesperada, ela vem gritando e Jesus não responde. Jesus não respondeu nada. Agora essa mulher ela corre aos pés de Jesus, se ajoelha, curva a cabeça e começa a adorar o Senhor. Senhor Jesus, eu vim aqui porque eu preciso do Senhor. Olha a diferença da forma que ela chegou-se ao Senhor. Tem coisas que você recebe não de Deus, porque a própria palavra diz, o Tiago disse, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Vocês pedem para coisas erradas. Vocês pedem para os seus vossos próprios deleites. Então, quando ela entendeu que a reverência que tinha que dar ao Senhor, quando ela compreendeu que tinha que se ajoelhar aos pés do Senhor, ela então se posiciona, adora ao Senhor. E Jesus fala, mulher, não é bom que eu tire o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. E isso, a impressão que se dá é que Jesus está tratando ela como se ela fosse uma qualquer. Só que ela entendeu qual é a posição de Jesus e qual é a posição dela. Porque ela fala, Senhor, eu quero essas migalhas. Já que os filhos estão jogando, quer dizer, já que aqueles que são da casa de Deus, aqueles que são os cristãos, não querem viver essa alegria de ser liberto, de ser curado, já que eles não querem, eu quero, Jesus. Eu quero, porque a resposta dela é, então tá bom, Senhor, as migalhas que os filhos não comem, deixa eu comer. É isso que ela diz. Então veja que ela se humilha para o Senhor. Ela reverencia o Senhor. E a resposta de Jesus é agora a resposta que todo mundo quer ouvir. 28. Então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora
a sua filha ficou sã. Aleluia. Sabe o que aconteceu aqui, gente? Sabe qual que é o fato principal dessa mensagem? Aprenda a adorar a Deus. Aprenda a chegar ao Senhor. Não seja ansioso, desesperado. O não de Deus tem um motivo. O não do Senhor tem um motivo. E o que acho mais importante é como Jesus respondeu. Ele disse, mulher, grande é a tua fé. Que tamanho é a sua fé para alcançar o que você precisa? Talvez você está desesperado para uma cura, para uma libertação, para poder ficar tranquilo, para poder ficar em paz. Não é por causa da filha, não é por causa da real motivação. Agora ela está dizendo, Senhor, estou aqui para te adorar. Aí a resposta chega, mulher, agora sim, grande é tua fé, seja feito isso conforme você creu. E assim aconteceu e a filha dela ficou liberta dos demônios. Aprenda, o não de Deus tem uma bênção para a gente. O não de Deus também nos faz refletir e entender o que Deus quer, o que nós temos que querer daqui à frente, talvez algum tempo, ou esperar, ou saber chegar ao Senhor para pedir da maneira correta e assim então viver a bênção de Deus. Amém? Faço votos que essa palavra fale ao seu coração e você aprenda, entenda, o não de Deus também é bênção, em nome de Jesus.